Hoje vamos falar sobre uma palavra. Eu não sou nem antropólogo, nem filósofo, nem cientista do que quer que seja, nem sociólogo, mas eu queria falar de um tema, uma palavra. E esta palavra vamos encontrá-la no texto de Atos, capítulo 24, Atos 24, 16. Eu vou ler nessa tradução. E nos diz assim: por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Palavras do apóstolo Paulo. E por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Na outra tradução, eu usei também a outra tradução que diz assim: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Vamos falar desta palavra, consciência. Vamos falar de consciência. Afinal, o que é a consciência? Eu tinha posto ali umas definições, que o Sérgio não sei se me pode passar. Tinha posto ali as definições do que é consciência. Então, é outro. Não sei se eu lhe dei, se não, se calhar não lhe dei. Não são citações, mas de qualquer forma, eu vou ler aqui. Parece que não dei ao Suraj. Eu vou ler aqui. O que é consciência? Consciência é a voz interior que nos imprime a sensação do bem e do mal. Deus nos la deu como uma espécie de radar moral. E no dicionário adventista, no dicionário bíblico adventista, é definida assim: é a faculdade íntima da mente que estabelece julgamento sobre a retidão moral de pensamentos, palavras, ações, independentemente dos desejos ou inclinação do indivíduo. Mas eu gosto mais da primeira. É a voz interior. Deus fala-nos através da consciência, não é? O Espírito Santo fala-nos através da consciência. Se eu minto, quando eu era criança, eu mentia, e nessa altura, mesmo ao mentir, eu estremecia, não é? Porque eu sentia uma voz dentro de mim que dizia: mentira. Eu a falar: quem é que tirou? Quem é que comeu o bolo que estava aqui? Eu não fui. Mas ao dizer eu não fui, eu estremecia. Porque a minha consciência dizia: comeste sim. Comestes o bolo. E todas as crianças sabem, nós adultos também sabemos, que é assim. Quando cometemos alguma coisa errada, e nós sabemos que erramos, é a nossa consciência primeiro a dizer: tu erraste, tu faltaste. Quando eu falto à igreja, a cada instante eu vejo na minha mente alguém, não falto, não posso faltar à igreja, mas se eu faltasse à igreja, eu sentiria na minha mente alguma voz a dizer: faltaste.
Eu já vos contei aqui, não sei se já contei ou se não, quando eu me converti, eu fui à igreja da Brandoa, alguém me convidou para ir lá cantar, nós chegamos lá na igreja, cantamos, eu toquei o piano e a senhora que me convidou, que até hoje não é adventista, tanto quem me trouxe para a igreja adventista até hoje não é adventista, mas essa pessoa levou-me e o irmão Francisco, ele colocou-me a tocar o piano. Eu não era adventista, mas ele colocou-me a tocar piano lá da igreja. E nós cantamos. No sábado seguinte, meus queridos irmãos, eu não voltei para lá. Porque eu disse, eu tenho a minha igreja. Eu sou da igreja batista e eu não tenho que ir para a igreja adventista. E no final, vejam que no final deste culto, o irmão Francisco disse assim à congregação, meus irmãos, nós não temos organista. Quantos irmãos aqui gostariam que este irmão ficasse aqui para tocar-nos sempre o órgão? Toda a igreja levantou a mão. E eu senti-me constrangido. No sábado seguinte eu não fui. Sabem o que aconteceu? Eu fui às Amoreiras, lá no Centro Comercial das Amoreiras, em Lisboa. E eu estava numa montra, eram 10 horas. Eu sentia quase que um martelo na minha cabeça. Não fostes à igreja. Esta hora estão a cantar a capela. Eu dava uma volta, ia para outra montra e sentia outro martelo na cabeça. Não fostes à igreja. Esta hora estão a cantar o hino das ofertas. Eu sentia assim naquele dia, eu não estava bem. Eu senti a minha consciência a acusar-me permanentemente por ter faltado de ir à igreja, a uma igreja que não era minha, mas que Deus tinha preparado tudo para eu passar para a igreja adventista do sétimo dia. No sábado seguinte, sabem o que aconteceu? Eu não consegui mais ficar em casa. Tive que ir à igreja adventista. E desde então, não saí de lá mais. Deus fala-nos através da consciência. A pergunta é a consciência um guia seguro? Este é o título da nossa mensagem hoje. Eu não disse a suragem, mas a nossa mensagem tem por título: é a consciência um guia seguro? Se Deus nos fala através da consciência, a pergunta é, então, mas a consciência é segura? É um guia seguro para nós? Se estivéssemos num debate, talvez os irmãos me respondessem. Mas o que é que eu encontrei aqui? É uma explicação que eu vou começar por dizer que a primeira vez que a palavra consciência aparece no Velho Testamento, e só aparece uma vez, esta palavra no Velho Testamento só aparece uma vez, traduzida de Heb, que quer dizer também coração. Portanto, Deus fala-nos ao coração. No entanto, esta palavra está implícita em muitos outros textos do Antigo Testamento. Nós podíamos ir em Gênesis, no capítulo 3, versículo 8, o que é que nos diz lá? O que é que aconteceu com Adão? Adão fugiu da presença de Deus e ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O que funcionou aqui? Foi a consciência deles. Deus tinha dito, não comam do fruto. Comeram do fruto. Agora estão a sentir Deus. O medo apoderou-se deles. A paz acabou. E começaram a sofrer as consequências do pecado. Mas a consciência deles
E através dessa consciência começaram a inventar desculpas. Foi a mulher, foi a serpente. Também podíamos encontrar em 1 Samuel 24:5, implícita esta palavra consciência. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi de bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. Nós sabemos que Saul estava em perseguição de Davi. E naquela caverna, enquanto Saul dormia, ele cortou um pedaço da orla do rei Saul. Mas Davi se arrependeu depois. Tanto a sua consciência, a palavra que foi traduzida aqui é a palavra Reb, que é a palavra consciência. A Bíblia fala de uma boa consciência e fala de uma consciência limpa e fala de uma consciência purificada. Em Atos capítulo 23, já agora, Soraya, não sei se pode nos meter esse texto, de Atos capítulo 23, versículo 1, é-nos dito o seguinte. Atos 23, 1. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até ao dia de hoje. Paulo está a dizer que ele tinha boa consciência, que ele andava em boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Paulo estava a dizer que ele andava em toda boa consciência. Eu às vezes penso isso, o apóstolo Paulo, quem nos dera que nós tivéssemos aquilo que o apóstolo Paulo foi depois da sua conversão. E todos nós somos um pouco como o apóstolo Paulo. E falando de consciência, que consciência Paulo tinha antes da sua conversão? Paulo perseguia a igreja. Vamos em Atos 9, já que estamos no livro de Atos. Atos 9, versículo 9. Tanto em Atos 9, fala-nos da conversão de Paulo, e é-nos dito que depois que ele teve aquela visão de Jesus, ao entrar em Damasco, ele foi levado para Damasco, mas ele ficou cego, esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Agora sim, eu vou pedir a Soraya para colocar os comentários de Helena White em relação a isso. Este foi o momento de viragem. Este é o momento de viragem da vida de Paulo, de uma consciência totalmente judaica, uma consciência voltada para uma coisa, e agora a sua consciência é mudada para outra coisa. Porque Paulo tinha consciência que estava a trabalhar para Deus. Quando perseguia os crentes, quando mandava matar os crentes, quando encarcerava os crentes e quando, inclusive, assistiu ao apedrejamento de Estevão. Ela estava consciente que estava a fazer o que é correto, porque a consciência dele ditava isso mesmo, porque a consciência dela estava formada, estava veiculada para isto. Ela aprendeu que todos aqueles que não estão dentro da lei deviam ser combatidos. E que este Cristo, esta seita, é daquelas que estão contra os princípios. E por isso tinha que ser combatidos. Helena White, não vamos ler isso tudo. Vamos só no último parágrafo que vemos aqui. Esses dias
Portanto, os 3 dias que Paulo passou sem comer, sem beber e sem ver, são esses dias de exame de consciência e humilhação do coração foram passados em reclusão íntima. Os crentes, tendo sido advertidos dos propósitos de Paulo em vir a Damasco, temiam estivesse ele representando para mais facilmente iludi-los, e eles se mantinham arredios. Eles estavam com medo que isto é uma artimanha que Paulo está a usar para os prender. Porque o indivíduo que estava a prender as pessoas e metia na cadeia, e a missão que o levou para Damasco era prender as pessoas, como é que as pessoas iriam acreditar nele? Mas Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus obrou em Paulo, Deus mudou a consciência de Paulo. Aquilo que para Paulo era o correto antes da conversão, agora era mau. Não que ele disse, porque para Paulo a lei tinha ainda valor, mas que o principal estava, como vimos esta manhã, é aceitar Jesus como nosso Salvador. E é este Jesus que se apresentou a ele quando viu aquela luz e ele caiu. Saulo, Saulo, por que me persegues? Um pouco mais para baixo, não sei se Suraj pode ir um pouco mais para baixo, ok, é-nos dito o seguinte: ao render-se Saulo inteiramente ao convincente poder do Espírito Santo, viu os erros da sua vida e reconheceu a amplitude dos reclamos da lei de Deus. Aquele que fora um orgulhoso fariseu, confiante na justificação por suas obras, por suas boas obras, curvou-se então perante Deus com humildade e simplicidade de uma criancinha, confessando sua indignidade e pleiteando os méritos de um Salvador crucificado e ressurgido. Saulo ansiava por entrar em inteira harmonia e comunhão com o Pai e o Filho, e na intensidade de seu desejo. É-nos dito que nessa altura, Paulo refletiu muito nesse dia. Durante esses 3 dias que ele esteve sem comer, sem beber e sem ver. Paulo refletiu. Sentiu quão inútil era por ter perseguido a Igreja de Cristo. A nossa consciência, meus queridos irmãos, pode ser contaminada. Como vemos em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 7, não vamos ler, é-nos dito que a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se e então é qualificada de débil. Isso Paulo estava a falar daquelas que comiam carne sacrificada aos ídolos. Há pessoas que comem carne sacrificada aos ídolos, mas que têm a consciência de que isso não é nada. Mas Paulo até diz, se você está a comer carne sacrificada aos ídolos, mas isso vai prejudicar o seu vizinho, então melhor é você não comer. Embora isto de comer carne sacrificada aos ídolos nada é. Se para ti nada é, mas se a consciência do teu irmão é fraca, então não coma. Meus queridos irmãos, uma vez o pastor Mark Finlay perguntou a um jovem universitário para lhe definir a diferença entre o bem e o mal. E ele respondeu: eu sigo a minha consciência. Se não acho que há algo errado, vou em frente. Eu ouço as minhas convicções. E é esta a resposta que muitos hoje do mundo dão. Esta declaração deste jovem, sigo a minha consciência, em parte é verdadeira.
É certa. É certa porque o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, nos convence do que é certo e do que é errado. É através da nossa consciência. Então, se o Espírito de Deus está em nós, nós vamos discernir o que é certo e o que é errado. E vale a pena seguir a nossa consciência. Se a nossa consciência é moldada pela palavra de Deus, se é sensível à direção do Espírito Santo, se é preparada para fazer escolhas corretas e se estiver aberta à influência de bons conselhos, então a nossa consciência merece confiança. Sabem o que, meus queridos irmãos? O mundo hoje está cheio de problemas. O mundo hoje está cheio de problemas. Nós encontramos na internet conselhos. Encontramos conselhos em livros que se vendem nas livrarias, por aí. Livros de pessoas não santificadas. E nós muitas vezes lemos e aprendemos as coisas escritas nesses livros. Hoje, quando se pergunta a alguém, olha, eu estou a fazer isso. Então, quem foi que te ensinou? Eu vi na internet. Será que a internet vai moldar a nossa consciência? Será que a internet está a moldar a consciência dos nossos filhos? Olha, para uma pessoa que está habituada a fazer mal às crianças, essa pessoa tem a sua consciência moldada nesse sentido. Ele faz um ato contra uma criança, para ela a consciência dela não lhe diz nada. Para ela é normal. É muita coisa que hoje se diz que isso é normal. É normal porque a consciência das pessoas não tem o Espírito de Deus. Para elas o mal transformou-se em bem e o bem agora transformou-se em mal. O apóstolo Paulo diz que, neste texto que acabamos de ler, no texto de Atos 24, por isso também me esforço. Veja que o apóstolo Paulo diz que ele faz tudo para ter sempre, não é uma vez ou outra, para ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Ele se esforça por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois da sua conversão, como vimos, Paulo mudou completamente a sua vida. Esses dias de exame de consciência e humilhação de coração foram passados em reclusão íntima. Meus queridos irmãos, a nossa consciência pode trair-nos. A nossa consciência pode trair-nos se não estiver santificada. Vivemos num mundo em que a nossa consciência é constantemente bombardeada por informações erradas, veiculadas pelos mídias, pela internet, pelos livros escritos por pessoas que desprezam a Deus. Devemos ter muito cuidado, meus irmãos. Lembrem-se disso. A palavra de Deus está acima de toda a consciência. A palavra de Deus está acima da consciência. E a palavra de Deus é o agente de formação da consciência. Uma pura consciência. Claro, estamos a falar de uma pura consciência. Enchamos a mente com a palavra de Deus. Se enchermos a nossa mente com a palavra de Deus, claro que a nossa consciência vai funcionar de acordo com a palavra de Deus. Para que a nossa consciência seja santificada dia após dia. A fé vem
pelo ouvir. E o ouvir, a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Eu serei dirigido pela minha consciência se esta consciência estiver santificada. E se essa consciência estiver impregnada da palavra de Deus. Cristo deve ser tudo para a minha vida. E se Cristo é tudo para a minha vida, a minha vontade é fazer a vontade de Cristo, então a minha consciência vai me dirigir nesse sentido. A consciência do apóstolo Paulo, depois da conversão, tornou-se uma consciência de seguir a Cristo, lutar por Cristo, fazer tudo para levar a mensagem de Cristo ao mundo, sofrer por Cristo. E quando ele sofria, às vezes eles sofriam e eles ficavam felizes por terem sofrido por Cristo. Era um privilégio para eles sofrer por Cristo. Porque a sua consciência era uma consciência impregnada da palavra de Deus. É o Espírito Santo que está sob comando da sua consciência. Deus não força nada. Ele imprime à nossa consciência aquilo que temos que fazer. Mas sabem o quê? Muitas vezes a nossa consciência é contradita ou contraditada por nós próprios. Já vos contei a história do feijão, da panela do feijão, quando a minha mãe me deu grandes chicotadas naquele dia. Porque eu sentia na minha consciência uma voz que diz, não tira do feijão, porque o feijão vai ser para o jantar. Mas eu sentia outra voz que dizia, estás com fome, é melhor tirares um bocadinho. E depois a voz dizia, não, a mãe não vai descobrir que você tirou do feijão. Depois a mesma voz dizia, olha, meta mais água no feijão, para parecer que está ao nível. Veja o que é que o diabo sugere à nossa própria consciência. Está vendo? Duas forças, é a luta entre o bem e o mal. Quando eu estava a tremer com a colher de pau para ir buscar o feijão da panela, mas a voz dizia, olha, não vale a pena tremer, a mãe não está a vir. E eu posei a colher de pau e fui lá fora pelo caminho por onde a mãe costuma vir, e realmente a mãe não estava a vir. E a voz dizia, estás a ver, podes comer do feijão. Olha, tirei uma colherada de pau, comi, que bom, sabia bem. Depois, quando acabei de comer, o diabo dizia assim, agora comestes. Olha, que a mãe agora vais apanhar. Meus queridos, é isso mesmo que o inimigo faz conosco. Ele quer nos levar para os caminhos errados. Mas ele depois ri-se de nós. Vale a pena nós estarmos firmes em Cristo Jesus. E temos que obedecer à nossa consciência quando ela está impregnada do Espírito Santo. Porque aquilo que eu estava a sentir são duas forças. É o bem, a força do bem e a força do mal. Uma força de Cristo e a outra força do diabo. Uma dizer tira, a outra dizer não tira. Mas eu obedeci por causa da minha inclinação carnal. Eu obedeci à voz que estava a dizer tira e tirei. E sabem qual foi o resultado? A mãe me chicoteou. O pai, quando perguntou por que a mãe estava a bater, a mãe explicou ao pai. O pai foi buscar outro chicote. E eu até hoje sinto que os meus pais foram muito bons. Glória seja dada ao Senhor por ter os pais que me educavam daquela maneira. Porque a minha consciência estava a ditar uma coisa, a consciência impregnada do Espírito Santo. Mas a minha consciência carnal estava a dizer que eu tinha que comer. Enchamos a mente com a palavra de Deus, meus queridos irmãos, para que a nossa consciência seja santificada dia após dia. Que a presença do Espírito Santo em nossos corações molde a nossa consciência, tornando-a pura diante de Deus e dos homens. E Cristo seja o Senhor absoluto das nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém.